Vivemos em uma união estável de fato. Como é equiparado ao casamento? Eu preciso me preocupar? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo de Herdeira. Meu nome é Giovana Naia, eu sou advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório e tô aqui pra gente bater o nosso papo de toda semana, onde eu tiro dúvidas legítimas de herdeiros legítimos como você. E hoje a gente vai falar sobre essa tal equiparação da união estável ao casamento, inclusive para fins sucessórios. E a verdade é que, se você vive uma união estável, ainda que não registrada, se você convive com seu companheiro de maneira pública, se vocês têm esse relacionamento, essa expectativa a longo prazo e preenche os requisitos de uma união estável, que não é mais vinculado apenas ao tempo, tá? Isso é super importante a gente falar. Eu vivo há menos 5 anos com o meu companheiro, ainda não é união estável? Mentira, tá? A gente não tem mais essa exigência de ter no mínimo 5 anos para comprovar a união estável de fato. E se esse é o seu caso, você tem sim um regime de bens que regula a sua relação, ainda que você não tenha nada formalizado. E esse regime de bens hoje é o da comunhão parcial de bens. E no regime de comunhão parcial de bens, todo aquele patrimônio, bens, direitos e dívidas adquiridos na constância daquele relacionamento, seja um casamento ou uma união estável, é partilhado, tá? Entre os cônjuges. De maneira que, conforme a dúvida que a gente tem aqui, né? Vivemos em uma união estável de fato, eu preciso me preocupar? Pessoal, por mais que a gente tenha aí o reconhecimento de uma união estável de fato como uma união estável, né? Eu não recomendo a falta de formalização. Por quê? Quando a gente não tem algo formalizado, pactuado e contratado entre as partes, a gente depende do tal judiciário. E aí eu vou contar para vocês uma história que ficou muito famosa, um caso que todo mundo é de conhecimento público e notório, que é o caso do Gugu Liberato. O Brasil está começando agora o Domingo Legal! Foram 5 anos de disputa judicial, detalhes íntimos da família exposto na mídia, conflitos familiares extenuantes e uma herança de 1,4 bilhão de reais que ainda não teve um desfecho definitivo. A gente achou que tinha, mas há pouco tempo apareceu mais uma questão, mais um ponto ali, que seria um filho fora do casamento, que vai ser discutido. A gente ainda não tem mais informação e pormenores sobre o caso. E esse caso, ele reforça algo muito importante para todo mundo que tem a intenção de proteger o seu patrimônio, de planejar a sua transmissão sucessória. A importância da formalização. E nesse caso, a formalização da união estável. Para quem não se lembra, o apresentador até tentou fazer um planejamento sucessório para evitar grandes conflitos por meio de um testamento. Neste testamento, ele destinava 75% do seu patrimônio aos seus filhos, seus herdeiros necessários, e 25% do seu patrimônio a seus sobrinhos. Contudo, a ausência do reconhecimento da união estável com a Rose Miriam, mãe de seus filhos, gerou anos de disputa judicial. Rose buscava o reconhecimento de 50% do patrimônio decorrente da relação conjugal. Essa incerteza e essa falta de informalidade não só retardou o inventário, como também dividiu a família e gerou conflitos e sofrimento emocional para todos os envolvidos. A formalização de uma união estável pode evitar longos e custosos processos judiciais. E, acima de tudo, proteger o seu legado e a privacidade familiar. Quando não há clareza documental entre as relações conjugais, o que deveria ser um momento de homenagem à união familiar pode se transformar numa disputa judicial prolongada e muito desgastante. A união estável não precisa ser um ponto de dúvida ou conflito no seu futuro. Uma conversa hoje, acompanhada de um registro adequado, pode evitar grandes dores de cabeça no amanhã. O caso do Gugu não é isolado. Ele é um exemplo amplificado pela mídia do que muitas famílias passam no dia a dia na realidade brasileira. Em um planejamento sucessório robusto, detalhes como a formalização de uma união estável, um testamento atualizado, acordos familiares contratualizados fazem toda a diferença. Portanto, o que eu tenho para te dizer é: formalize. Você fica seguro, você fica confortável. E essas estruturas, elas custam quase nada. Então a gente vai ali no cartório fazer um registro de união estável, valores são baixíssimos. A busca de um advogado são estruturas simples, estruturas que os valores são muito mais acessíveis, por vezes, do que uma estrutura de holding, por exemplo, do que uma estrutura de uma empresa offshore. Às vezes a gente está pensando em um desenho super sofisticado, algo bem mais complexo, quando o básico ainda não está feito. Que a história do Gugu e sua família inspire reflexões importantes para você e para todo mundo sobre o cuidado com o patrimônio e com quem a gente ama. Afinal, proteger o que a gente construiu é uma forma de amor e também de demonstrar responsabilidade. Então, no seu caso, quando você me pergunta: eu devo me preocupar com uma união estável de fato, mas não registrada? Eu diria que sim. Formalize.
É algo que você pode fazer, é simples, você não precisa de grandes estruturas e grandes advisors para isso. É alguma maneira de você começar o seu planejamento sucessório e cuidar da sua relação familiar e com o seu patrimônio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. E até o nosso próximo Papo de Herdeiro.